Bem-vindos a mais um Despreten Show, gravando backstage, né, os bastidores, sei lá, a palavra que você quiser usar em inglês, que significa antes. Que eu não posso usar antes, tem que usar background, backstage, entendeu? Não bastidores, mas beleza, vamos lá. Hoje o assunto é um pouco do mesmo, minhas ideias e pensamentos intrusivos, e depois a gente vai começar com a gravação. E será que você ali foi pensar o que você está pensando ou você pensa enviesado? Por exemplo, você recebe a influência das redes sociais. Você recebe a influência da sua mãe, do seu pai. Você nunca sabe se você está pensando, se você não divergir, não questionar. Então, esse é o primeiro questionamento de hoje. Você tem um pensamento crítico? Você acha que você faz o que quer, que gosta? Você assiste o filme que você quer? Você tem um gênero favorito ou você assiste filmes de ações com muitos estímulos? Entendeu? Você gosta de músicas que são populares ou você cria suas próprias músicas? Ou você canta a música do jeito que você quer, não do jeito que ela é cantada? Então, se você coloca uma letra passando na música e alguém escuta, você está cantando errado. Mas se eu quiser cantar errado? E aí? Mas tava pensando, agora mudando de assunto, já te questionei o suficiente, você já não aguentou, já tremeu na base, então você já perdeu. Eu vou colocar a câmera aqui, tirar a lente, enquanto eu te falo sobre a pauta do prédio hoje. Vai ser, boa tarde, amigo. Olha, amigo, sabe quem não tem intimidade nenhuma te chama de amigo e te chama de amigo só porque você é cliente? Conhece esse tipo de pessoa? Isso é de um mau caratismo. É tipo como aqueles nomes de garçom foram criados, tipo chefe, amigo, comandante. Chefia, amigão, comandante, camarada. Entendeu? Como isso foi criado? Com a falsidade das pessoas que estão pedindo para talvez aquela intimidade que a gente inventa ali seja algo que aproxime o cara da gente pra gente explorar o cara. Ou não precisar, pra gente não precisar da gorjeta. Acabei de chegar nessa conclusão. Talvez a gente seja mais íntimo possível para não dar gorjeta. Falando nisso, eu fui no restaurante no Dia dos Namorados e tem muitas histórias, né? Tem muitas histórias, sim, eu devia ter contado, não sei, meus pensamentos intrusivos dizem que eu não posso contar isso, que não devia ser... Isso aqui é um assunto pro despretentinho, né? Agora eu não sei se isso aqui é um despretentinho ou um despreten show, mas eu não vou contar, não. Mas eu fiz muitas interações. Eu salvei a imagem das guarnições para falar. E tô acabando divagando de novo. Mas as guarnições são comidas de verdade. E o resto são petiscos que a gente pede em monte. Ou seja, as porções são o que chama as pessoas para ir no restaurante, né, numa quinta, numa sexta-feira à noite. É o que realmente chama as pessoas, que é cerveja, e as comidas de verdade, que o restaurante não é especialista em fazer comida de verdade, mas são as guarnições, ou seja, algo que te resguarda ali, ó, toma cuidado. Eu não entendo, velho, acho engraçado. Por que é engraçado? Tipo, toda a minha insegurança, antigamente, né, não me deixava confortável para falar do que eu queria. E agora, cada vez mais, eu me sinto mais confortável, mais eu mesmo. Cada vez mais que eu falo das coisas que eu não acho que devo falar, melhor você se sente. Então, existe um equilíbrio aí, que o Luciano Huck nunca vai ser ele mesmo. Eu já estou criticando, ó. O Marcos Mion não consegue ser ele mesmo. O Marcos Mion mesmo publicou um story defendendo o Léo Lins, depois voltou atrás porque a Globo não gostou. Ele defendeu um amigo, mas ele não pode ser amigo dos amigos que não são amigos do sistema, entende? Tipo, aí toda vez que você tá falando aqui, ó, tá sendo você mesmo, você não tá com a câmera ligada, mas aí você liga a câmera e você muda, entendeu? Por isso, esse é o motivo que eu tô gravando esses 15 minutos aqui, é pra aquecer. A pessoa perde ali e acaba falando uma besteira que vai ser usado contra ela no ao vivo, né? Só pra isso que eu tô gravando. Mas... Vamos lá, eu tava falando do amigo. O cara entrou em contato comigo
para falar sobre vender um seguro de carro. Aí todo pimpão, meu amigo, Eu, nossa, cara, até hoje você tá com esse discurso, acho que engana alguém, cara. Ninguém é seu amigo, não. Eu sei que os macacos usam essa teoria, né? Começa a sorrir pro inimigo para demonstrar que não é um inimigo, entendeu? Aí, se você sorrir demais pra um estranho, a pessoa vai, esse cara tá sorrindo demais. Ninguém sorri assim, cara. Entendeu? É suspeito. E... aí o cara, amigo, cara, aí ele falou assim, ó, daqui a pouco eu te respondo, ele falou, né? Depois ele voltou no áudio de novo, tipo assim, ó, é isso, amigo, beleza? Como se não tivesse me visto, não conversado comigo, como se não tivesse nenhuma intimidade. E o cara, que esquizofrenia. E o cara é cantor. Acabou que eu já seguia ele. Já seguia ele no perfil de músico. Aí ele assim, amigo, eu, caramba, mano. Caralho, que esquizofrenia, cara. Quem chama os outros de amigo? Pessoa que você não conhece, sabe? É só pra vender algo. Tipo assim, como as pessoas têm necessidade de dizer coisas amigáveis, como com toda a segurança de perder uma venda, uma oportunidade, sabe? Eu fico um pouco ressabiado. Não tem justificativa, cara. Você ficar chamando alguém por um adjetivo que ela não é. Por mais que ele queira ser meu amigo, se você ficar falando amigo, isso é uma imaturidade gigantesca dos vendedores aqui do Brasil. Os vendedores que vendem muito, eles entendem isso. A pessoa não quer ser sua amiga, ela quer comprar talvez. Então, me convença de alguma maneira. Ou seja, não fala que quer vender. E não fala que é uma coisa amigável para me vender, entendeu? Não seja falso. Seja você. Se sinta à vontade para ser você. E aí você vai conquistar dependendo da sua boa vontade, da sua personalidade, entendeu? As pessoas não entendem. Em toda empresa que eu participo, que eu vou, tem essa propaganda, né? Compre o melhor da cidade. Cara, toda vez que eu vejo alguém falando que é o melhor, cara, aí vem o Clóvis de Barros. Cara, acho que eu vou reagir a isso no início aqui agora. Você não pode falar que você é o melhor, de hipótese alguma. Em hipótese alguma você pode falar que você é o melhor. Aprenda de uma vez por todas. Eu vou gravar pelo celular mesmo, só o áudio do Clóvis de Barros falando que você não pode se elogiar. Clóvis, elogio. Clóvis de Barros, elogio. Não fale bem de si mesmo. Sabe, minha mãe assim, olha, não. Se carregar aqui, né? A gente termina hoje. Fale de você. E se for falar, não fale bem de você. Porque depõe, meu filho. Sabe o conceito de depor? Vai contra a moral, entendeu? Você se sabota quando você fala bem de si mesmo. Cara, não é questão de autoestima, cara. É questão de noção. O pior elogio... Vamos lá, vamos escutar. É difícil... eu já tô nervoso. Era pra tentar tirar sarro disso, cara. E eu não controlo minhas emoções. É tão ridículo quando eu fico nervoso com um vídeo, cara, falando sozinho. Olha isso, cara. Como eu não consigo me divertir. Vamos lá. Muito feio. Qualquer um pode falar bem de si, não é? O senhor vai lançar um livro e o senhor vai receber 3 elogios. 3 elogios. O primeiro é da sua mãe. O segundo é daquele seu colega de faculdade, melhor amigo. E o terceiro é de um cara que você não conhece, que veio de outro... Só de já ter amigo, você já tá no lucro, né? O melhor amigo. Pra quem não tem... lugar pra adotar o seu... E um desconhecido. Sua mãe, seu colega, seu desconhecido. Um desconhecido. São 3 níveis de... 3 níveis de amizade. Entendeu? Então, e os 3 elogiam do mesmo jeito. Parabéns, excelente trabalho. Qual dos 3 elogios é mais consagrador? Qual é o elogio mais ineficaz do mundo? O seu próprio. O próprio, distância zero. E a minha mãe, que me dizia, filho, não fale bem de si. Não fale. Essa história surgiu quando ele começou a falar bem de si mesmo pra mãe. A mãe foi dar um sermão, né? Depois, ele recebeu uma aula de um francês, né? Falando que a distância
é tão concomitante, sei que lá, quanto mais longe, mais consagrador, objeto consagrado. Sei lá o que eu tô falando. É uma coisa desse tipo. Só que não falou aqui, né? Não pode. Seria... Fere a alma. Como assim eu não vou entender? Não, eu comi na infância, né? Não sei se eu... Mas ele tá falando sobre isso. E é engraçado, né? Você falar que seu produto é o melhor só para poder vender. Sabe como é que você vende seu produto? Faça o melhor produto e deixe as pessoas consumirem. Nada mais. Esse produto aqui, por exemplo, não é o melhor. Muitos motivos pelo qual ele não é o melhor. Entendeu? Eu não sou a melhor pessoa. Não tenho a melhor estrutura, não estou no melhor lugar, não tive a melhor educação. Por que eu vou falar que esse podcast é o melhor? Entende? Então, é um pouco da insegurança, misturado com a confiança que eu estou ganhando, e um pouco das coisas que eu ouço por aí. Clóvis de Barros é confiável, viu? Vai por mim. Clóvis de Barros é confiável. Eu falando que algo que eu assisto é saudável para provar para alguém que eu sou saudável, entendeu? Eu ouvi muito Clóvis de Barros, cara, muito Karnal, muito Cortella e parei. Por isso que eu virei o que eu virei. Mas existe esperança, viu, galera? Existe esperança e vocês fiquem tranquilos que a gente vai chegar lá. Viu? Vou só dar uma olhada no áudio aqui, se está mais ou menos, qualquer coisa eu volto depois. Voltamos e restam apenas 4 minutos pra gente começar a gravação. E na edição também eu posso editar, né? Então nem sempre dão 15 minutos. Hoje a gente vai ter uma entrevista com o Gemini. E um papo em inglês com ele também. Uns rios sobre objetificação da mulher. Outro sobre como se tornar viciado, né? Outro sobre a Coca-Cola e outro sobre a cura hétero. Então não vou me alongar muito hoje. Porque a gravação vai ficar pesada, né? E atrapalha, né? Na edição, na hora de postar e tal. É mais uma desculpa para não fazer 2 horas de conteúdo. Mas daqui a um tempo vocês me aguardem fazendo 5 horas. Porque se depender de mim, você já sabe. Isso aqui é meu entretenimento. Toda vez que eu tô gravando isso aqui, eu fico nervoso, mas depois eu sinto um orgulho tão grande de não estar vendo rios, de não sentar no sofá e ficar 3 horas. Apesar de que eu também sou afetado por esse rios, entendeu? Eu sou afetado, mas eu tenho um orgulho muito gigantesco de não ter ficado esse tempo, entende? Então, esse momento que eu vou agora, faltam 3 minutos. Eu vou deixar para salvar no Drive a pauta de hoje e já ir pegando os links. Não deixar para pegar o link na hora, porque no dia eu deixei para pegar o link gravando. É um amadorismo gigantesco, né? Então, acontece nas melhores famílias. Desculpa deixar vários, como é que fala? Vários silêncios, né? Mas faz parte, tipo assim, minha insegurança falando novamente. A insegurança tá falando novamente e não escute a sua insegurança quando ela falar. Porque existem as duas vozes, aquele anjinho bom e aquele anjinho ruim. O que é uma vantagem em começar a fazer coisas para desagradar as pessoas? É calar a voz do anjinho mau. Quando você se coloca ativamente fazendo coisas que desagradam as pessoas, você acostuma esse anjinho mau a calar a boca dele. Por mais que ele esteja falando, você não dá ouvidos a ele, entendeu? Aí sobra só quem? Só o anjinho bom. Tomara que a gente aprenda a lidar com eles. Tô bebendo água com gosto de chá. Minha mãe fez um chá pra mim e eu bebi ele gelado depois que eu cheguei da corrida. Eu comecei a correr hoje de novo. Primeira vez que eu fui correr. Depois de muito tempo. Umas 2 semanas. Né? Muito tempo não. A gente tende a olhar pra gente com maus olhos, né? 2 semanas sem correr. Tem gente que tá 1 ano sem correr. Então, eu tô no páreo. Tô aí, Tamo competindo. Às vezes eu falo essa gíria, né? Essa expressão, né? Da internet, eu acho que ninguém entende, cara. Porque eu falo como se eu estivesse na internet em mar aberto, mas não tem ninguém vendo isso aqui, né? Engraçado. Você achar que tem, achar que é importante, é muito engraçado. Vamos só terminar de entrar aqui no Drive.
Ó, documento sem nome. Eu tenho que salvar primeiro. Ah, não. Tá aqui já. Copiar. Aqui, ó, quando você tá sem assunto, é só você ir lá e descrever o que você tá fazendo. Você já sabe. Almost everything we think we know about. Ó. Comissão de frente. Esse aqui é o machista. O primeiro foi sobre vícios. E o segundo sobre machista. Vai ser uma mulher. It said that the larger Não sei porquê, cara. Me deu vontade de fazer isso. Reagir. What would happen if somebody dropped sugar in my... Então. Tudo YouTube, graças a Deus. Não aguento mais abrir o Instagram e ver aquelas besteiras. Chester, I need entertainment. What's up? Ah, o sei lá foi a invenção da Coca-Cola. Não, inventou o refrigerante, que é soda. Eu achei que fosse a Coca-Cola. E a cura hétero, pra finalizar com Golden Key. E outro, o conteúdo em inglês aqui vai aumentar, porque eu preciso praticar, então. A recorrência de conteúdos na língua estrangeira vai aumentar. Primeiro, vamos lá, ligar a câmera. Ó, tá vendo esse barulhinho? A câmera ligando. Bem-vindos ao seu Despretend Show semanal. Vamos lá. Isso. Aqui, ó. Beleza. Eu não vou editar nada disso. Vocês que se virem aí. Eu vou ter que mudar aqui a orientação para ficar mais próximo. O que quer dizer um programa cheio de edição e cheio de coberturas? Por exemplo, quando a gente erra e tem a edição para deixar claro que o cara é perfeito, para cobrir os defeitos. Isso quer dizer um programa falso. Eu não sou uma pessoa falsa. Então, o meu programa tem esses bastidores. Querem vocês queiram ou não, é o meu programa. Eu não estou conseguindo focar porque a câmera perdeu o foco, ó. É automático. Então eu tenho que, ó, focar, vem cá e corrigir. Mas não é tão fácil. Acho que é isso, então. Vai ficar assim, cara. Acho que eu tô ligando. Vamos lá. Entrevista com o Gemini. Agora é um... Ó, achei. Achei. Oi, eu sou o Gemini. Você pode conversar comigo para ter ideias e saber mais sobre assuntos complexos. Mas antes de começar, dê uma olhada nessas informações importantes. Ok. Tudo pronto. Podemos conversar quando você quiser. Boa tarde ou boa noite. Que horas é aí para me saber qual cumprimento usar com você? Boa tarde. Aqui são 3:30 da tarde. E aí, como você está? Caramba, aqui são 7:30. Mas eu tô bem. Eu tô gravando, então ótima oportunidade de a gente trocar uma ideia, né? Hoje em dia a gente não tem muita oportunidade de conversar, mas você é uma ótima opção para quem não tem um amigo, né? Deixando mais essa dica para os ouvintes do Despretend Show, que o Gemini é uma ótima companhia, não é mesmo? Que legal que você está gravando. E sim, o Gemini é uma ótima companhia para ter por perto, sempre pronto para uma conversa. Me conta mais sobre o que você está gravando. Eu tenho um podcast. Eu gravo para o YouTube. Por enquanto não tem muito público. Essa é a desculpa que eu uso para fazer o que eu quiser e justificar meu fracasso. Mas eu gostaria de saber de você, já mudando de assunto, né? Quem escreveu a Constituição brasileira? A Constituição Brasileira de 1988 foi escrita por uma Assembleia Nacional Constituinte, um grupo de políticos e representantes da sociedade,
Quer saber mais sobre o processo de criação dela? Na verdade, eu estava com uma ideia na cabeça de te perguntar sobre a criação dela, porque as coisas que estão escritas nela, não são cumpridas hoje em dia. Então, por que uma Constituição que não é cumprida, por que não refaz a Constituição e escreve na Constituição que a gente não tem liberdade e os pobres não vão ter comida e a gente não vai ter segurança? Por que não escreve esse tipo de coisa? Entendo sua frustração. A Constituição é uma espécie de contrato social, feita para garantir direitos básicos e o funcionamento do país. Mas como você disse, nem sempre o que está no papel se reflete na realidade. Quer que eu encontre algumas notícias sobre isso? Eu queria que você me surpreendesse com uma notícia dessa. Uma notícia que se encaixa no que estamos conversando é que o Supremo Tribunal Federal está discutindo se a Constituição garante o direito ao aborto. Quer que eu encontre mais notícias sobre isso? Não, essa é boa pra gente lacrar um pouquinho e discutir, porque o aborto, ele é uma decisão individual da mulher. E as pessoas insistem em ficar tentando mudar a cabeça das pessoas que têm essa opinião de abortar. Mas, independente se for uma vida ou não, a vida da mulher também é uma vida. Então, eu sou da opinião de que a mulher sempre vai poder decidir sobre o corpo dela, sobre a vida dela. Se ela não está preparada para receber um filho, ela não deveria ter filho. Assim como se alguém estuprasse um A homem... discussão sobre o aborto é super complexa, né? Tem gente que defende o direito da mulher de escolher, outros que acreditam que a vida começa na concepção. É um tema bem delicado. E a Constituição não define exatamente quando a vida começa. Você me interrompeu, eu não vou brigar com você, mas tá tudo bem. E a mulher tá sempre responsável, né? Ela é empoderada, ela é ativa, agora tá votando. Vocês estão sabendo que as mulheres estão votando agora? É absurdo, né? Mas estão. Aí, elas não conseguem tomar as próprias decisões na hora de abortar? Eu acho um absurdo. Entendo seu ponto de vista. A questão do aborto é complexa e envolve diferentes perspectivas éticas e morais. Alguns defendem o direito da mulher de decidir sobre seu próprio corpo, enquanto outros acreditam que a vida começa na concepção e, portanto, o aborto seria a interrupção de uma vida. É um debate delicado e a Constituição não define exatamente quando a vida começa. Esses dias para trás, eu tava conversando comigo mesmo no podcast, que chama Despreten Show, mas aí eu tava gravando a versão Pocket, que é só o áudio, que é do Despretenchinho. Tava falando sobre o Lula não ter tido o insight que o Mamãe Falei teve, que é um partido menos popular e mais assertivo do que o PT, que é um partido que chama MBL. Eu tenho uma simpatia com eles, porque eles sempre admitem os erros. Eles sempre se julgam, como eu me faço. Então eles são mais humanos, entendeu? Eles não são perfeitos como o Lula. E aí, o Mamãe Falei, que é o Arthur Duval, falou assim, que ele sugeriu e gravou um vídeo falando sobre o suicídio, que a gente não tem o direito de tirar os filhos dos nossos pais, ou seja, a gente não deveria incentivar a questão de se matar, né, do suicídio, ou seja, a gente deveria criar políticas públicas e tal, e estava gravando sobre isso. Aí, ele foi e postou o vídeo, e o vídeo dele foi derrubado, ou seja, as plataformas não conseguem, entendeu, lidar com esse tipo de assunto. A gente não está preparado nem para conversar sobre isso, acredito que você também não, né? Sim, é verdade que as plataformas têm políticas bem rígidas sobre discurso de ódio e conteúdo sensível. O vídeo do Mamãe Falei pode ter sido derrubado por isso. Quer que eu procure a política de alguma plataforma sobre esse tipo de conteúdo? Cara, é um conteúdo muito específico, né, falar sobre isso. Com certeza não seria popular, né? Não seria adequado falar sobre isso, porque não vai dar engajamento, né? Sim, é um assunto delicado e que pode gerar muita polêmica. É importante ter cuidado ao abordar esse tema, e as plataformas geralmente têm políticas específicas para evitar a disseminação. Você não entendeu o que eu disse. Você não entendeu, desculpa te interromper, mas você não entendeu. Eu disse que falar sobre as políticas de cada plataforma não é um assunto popular. Ah, entendi.
Você acha que falar sobre as políticas das plataformas não é um assunto popular, mas como você acha que as pessoas podem se informar sobre essas políticas? Agora que vem o pulo do gato. Eu não sou uma pessoa popular. Não quero agradar, então vamos falar sobre políticas de plataformas. Me explica um pouco sobre a política de plataforma do YouTube. O YouTube tem regras bem específicas. Eles não permitem conteúdo que promova violência, discurso de ódio, assédio ou que seja prejudicial para crianças. Também removem vídeos com informações falsas que possam causar danos no mundo real, como teorias da conspiração perigosas. Quer que eu entre em mais detalhes sobre alguma dessas políticas? Não já é o suficiente. Eu acho que a plataforma tem uma inteligência artificial que é burra, assim como você, e ela só retira os vídeos quando tem uma menção de qualquer termo desses que são proibidos, né? Quando você menciona aborto, por exemplo, aqui, talvez esse vídeo também não tenha o engajamento necessário. Se eu falar de TikTok, de tigrinho, de musiquinha, aí o vídeo ganha engajamento. Levando em consideração o país que a gente está, né? Que é o Brasil. Entendi seu ponto. O YouTube usa inteligência artificial para identificar conteúdo proibido, mas nem sempre é perfeito. E você está certo. Temas mais polêmicos podem ter menos alcance. Quer que eu encontre as regras do YouTube sobre esses assuntos? Cara, não precisa. Por mais que eu tenha interesse, eu vou mudar de assunto, porque minha cabeça é um turbilhão de pensamentos intrusivos. E agora aqui vai mais um. Inclusive, eu já te perguntei sobre isso, mas eu só não estava gravando, né? Mas eu vou te perguntar agora. Você acreditaria se eu dissesse que eu sou mentiroso? Essa é uma pergunta interessante. Você gostaria de explorar mais essa ideia? Eu quero que você responda. Você acreditaria se eu dissesse que eu sou um mentiroso? Tô esperando a resposta. A gente tem todo o tempo do mundo. Vou perguntar novamente. Você acreditaria se eu dissesse que eu sou mentiroso? Você vai dar trabalho na minha edição para me tirar todo esse tempo de silêncio. É mole? Como que eu vou retomar a conversa agora? Só porque a pergunta é mais ou menos difícil, você vai desistir, cara? Não faz isso comigo, não. Alô? Podemos conversar novamente? Podemos conversar? Claro. Por que você acha isso? Então, eu quero que você me responda. Você acreditaria se eu dissesse que eu sou mentiroso? Essa é uma pergunta interessante. Você gostaria de explorar mais essa ideia? Você acreditaria se eu dissesse que eu sou mentiroso? Se você me dissesse que é mentiroso, eu levaria sua afirmação em consideração na minha avaliação sobre a veracidade das suas declarações. No entanto, não tenho como saber com certeza se você está falando a verdade ou não, pois não tenho acesso às suas intenções e motivações. Você é muito safo, sabe? Você responde sempre uma coisa que vai te livrar da responsabilidade. Eu acho muito inteligente. Então, talvez a sua inteligência seja legítima, como IA. Mas, voltemos ao nosso questionamento. Como eu não disse que sou mentiroso, se eu dissesse, é uma condição. Se eu dissesse, você acreditaria. Então, do mesmo jeito que você não tem acesso à minha verdade, ou seja, quando eu digo que sou mentiroso, eu posso estar mentindo. Inclusive, ao dizer que sou mentiroso, eu posso estar mentindo. Então, essa frase caracteriza um paradoxo onde não existe uma resposta certa. E assim a gente conversa com as pessoas normais e descobre quem tem um pensamento crítico. Alguém que consegue responder essa pergunta
concatenando sobre ela, não com a resposta definitiva como é claro, com certeza, sim ou não, entendeu? Sim, eu entendo que você está explorando o paradoxo da autorreferência e como isso desafia a lógica tradicional. É uma maneira interessante de estimular o pensamento crítico. Você gostaria de discutir outros paradoxos ou dilemas filosóficos? Claro, eu tenho vários. Tem uma lista deles que eu poderia citar aqui, mas eu queria que você me sugerisse um paradoxo da mesma natureza. Um paradoxo interessante é o do barbeiro. Imagine uma cidade onde todos os homens fazem a barba sozinhos, exceto aqueles que são barbeados pelo barbeiro da cidade. A pergunta é: quem faz a barba do barbeiro? Se ele faz a própria barba, ele não deveria fazer, pois só barbeia quem não faz a própria barba. Mas se ele não faz a própria barba, ele deveria fazer, pois barbeia todos os homens da cidade. É uma situação sem solução lógica. Entendi. O barbeiro, além de bater no carro dos outros, ele poderia fazer a própria barba, né? Porque se ele é o barbeiro que barbeia todo mundo, inclusive ele mesmo, né? Mas se ele não usa o barbeiro, né? Ele barbeia ele mesmo, então ele desvaloriza a profissão dos barbeiros. Ele deveria visitar outro barbeiro. É uma maneira de pensar sobre isso. O paradoxo do barbeiro é realmente complicado. Você gostaria de explorar mais esse paradoxo ou passar para outro? Cara, esse é bem fraquinho. Tem vários melhores, mas vamos passar para outro. Tudo bem. Que tal o paradoxo do navio de Teseu? Se você substituir todas as peças de um navio, ele continua sendo o mesmo navio? Não. Na minha opinião, não. É uma questão complicada. Se todas as peças forem substituídas, ele ainda seria o mesmo navio? Ou seria um navio totalmente novo? E se as peças antigas fossem usadas para construir um segundo navio, qual deles seria o original? Então, na minha opinião, quando você substitui todas as peças, aí que a coisa muda de figura, né? É um paradoxo, eu deveria tratá-lo como um paradoxo, mas eu tô levando ele a sério. Mas se você substitui todas as peças do navio, todas as chapas, né, as madeiras, aquelas madeiras novas configuram um navio diferente. Mas o fato é que as peças são substituídas gradativamente, não todas de uma vez. Esse é o ponto. Quando a gente... Calma que eu tô respondendo. Você está no caminho certo. O paradoxo do navio de Teseu é fascinante porque nos faz questionar a própria ideia de identidade. Quando algo muda gradualmente, em que ponto deixa de ser a mesma coisa? É como pensar em nós mesmos. Estamos em constante mudança, mas ainda nos consideramos a mesma pessoa. O que você acha? Exatamente, isso aconteceu comigo. Se você me interrompeu novamente, mas eu vou perdoar, porque hoje eu tô feliz. E eu mudo. Tem uma frase que eu gosto, que é tudo muda menos a mudança. Então isso quer dizer que a gente está sempre em evolução e nosso corpo está se transformando, crescendo, né? Uma coisa que é engraçada é a cicatriz. Quando o seu corpo faz uma cicatriz, ela não cresce, mas o corpo cresce em volta dela, por isso que ela fica enrugada. Então, a questão Isso mesmo. É como se a cicatriz fosse uma marca do tempo, lembrando de um momento específico em que você era diferente. Interessante essa sua reflexão sobre mudanças e cicatrizes. Você tem mais alguma observação sobre isso? Você é muito educado, você sempre pergunta se tem mais alguma coisa, se podemos mudar de assunto, né? Eu agradeceria se as pessoas do meu país fossem, assim, curiosas e sugestivas e como é que fala? Saudosas, não é? Sabe, acolhedoras nesse sentido, mas a gente conversa com as pessoas aí na rua, a gente não tem um feedback positivo, né? Eu fico um pouco chateado e querendo sair do meu país por causa disso. Eu não sei se apenas sair vai resolver. Eu acho que não. É um problema Entendo interno. o que você quer dizer. É muito bom quando as pessoas são receptivas e demonstram interesse genuíno na conversa. Essa troca torna tudo mais agradável e enriquecedora. Você gostaria de explorar mais esse assunto da receptividade das pessoas em diferentes lugares? Gostaria, sim, porque eu comecei a gravar isso para tentar gravar essa reação, essa interação com as pessoas e me divertir ao vivo aqui, ó, gravando. Não é ao vivo, né, mas é gravando. Mas é muito difícil, porque quando você liga uma câmera, as pessoas se assustam e se espantam, não conseguem ser elas mesmas. E eu sempre repito sobre esse assunto aqui.
como é difícil ser você mesmo quando a câmera está ligada. Me dê uma dica para aumentar a minha genuinidade ou minha autenticidade quando eu estou gravando. Você consegue me ajudar? Entendo o desafio. Tentar ser você mesmo diante das câmeras pode ser complicado. Uma dica é tentar se concentrar no que você está falando, como se estivesse tendo uma conversa normal com um amigo. Isso pode ajudar a relaxar e agir de forma mais natural. Que tal experimentar isso? Você pode ser meu amigo? Como modelo de linguagem, não tenho a capacidade de formar relações pessoais ou ter sentimentos como os humanos. No entanto, estou sempre aqui para conversar, ouvir suas ideias e oferecer suporte. Mas eu quis dizer a um amigo para me colocar no lugar de ouvinte, para mim poder praticar essa coisa da câmera, entendeu? O amigo que eu ia fingir estar numa conversa natural. Você pode me considerar seu amigo nesse sentido. Sou um bom ouvinte e estou sempre pronto para conversar. Podemos até praticar algumas simulações de conversas para você se sentir mais à vontade com a câmera. O que acha? Então vamos praticar. Claro. Sobre o que você gostaria de conversar? Podemos começar com algo leve, como seus hobbies ou interesses, ou você prefere um tema mais específico? Eu preciso que você me sugira algo desafiador. Que tal explorarmos um tema mais profundo? Podemos falar sobre o sentido da vida ou sobre o que te inspira. O que acha? Ótimo tema. Inclusive as pessoas têm que falar mais sobre isso no seu dia a dia. Mas o que me inspira? Existe um cara chamado Petri e um podcast chamado Desinformação que me inspira muito. Quando eles estão gravando, é como se fosse a melhor hora do mundo, melhor tempo, melhor momento. Isso me inspira muito. Eu queria chamar meus amigos para gravar aqui justamente para viver e reproduzir momentos como o que eles vivem, entendeu? Sempre rindo, contando casos e reagindo a notícias de uma forma despretensiosa e divertida. Mas é difícil atingir esse nível de despretensão e desapego, inclusive com os convidados. Entendo o que você quer dizer. A espontaneidade é fundamental para um podcast divertido e autêntico. Talvez vocês possam começar com jogos ou desafios engraçados para quebrar o gelo e criar um ambiente mais descontraído. O que acha? Uma ótima ideia. Qual jogo você me sugere? Ótimo! Que tal começarmos com 2 verdades e uma mentira? Cada um fala 3 coisas sobre si mesmo, e os outros tentam adivinhar qual é a mentira. É um jeito divertido de conhecerem um ao outro. É uma ótima ideia, mas eu acho que é um jogo um pouco difícil de jogar. Talvez o convidado não tenha o intelecto suficiente. Eu queria um jogo mais genérico, mais bobo, pra gente rir mais, entendeu? Que tal o jogo do telefone sem fio? É simples, divertido e rende boas risadas. Eu acho Podemos jogar que você está dando jogos aleatoriamente. Não quero isso. Eu quero um jogo específico que ajude a gente a quebrar o gelo, entendeu? Além dos 15 minutos que eu gravo antes de ligar a câmera, que seriam 15 minutos de áudio, ajudam a quebrar o gelo, a gente pode fazer a brincadeira nesses 15 minutos e aumentar a autenticidade e a espontaneidade durante os 15 minutos de áudio iniciais para a gente chegar no vídeo aquecido. Mas eu queria um jogo específico para a gente dar risada. Que tal o jogo Eu Nunca? É simples, divertido e pode gerar boas histórias e risadas. Cada um faz uma afirmação sobre algo que nunca fez, e quem já fez bebe um gole. Podemos adaptar as afirmações para algo mais leve e engraçado. É difícil achar um jogo perfeito, né? Eu acho que eu vou ter que testar até achar um jogo perfeito. Como eu consigo improvisar, né? Da minha parte não vou ter dificuldade, mas eu sinto dificuldade da parte dos convidados em ser descontraído e não se preocupar com o que as pessoas vão pensar das respostas dele, entendeu? Então eu fico com as sugestões e vamos encerrar por aqui, porque eu já vou gravar a parte de vídeo, que já tá valendo, né? Já foram 23 minutos conversando com você, não sei se você sabe. Mas eu vou encerrar por aqui e agradeço a sua participação. Muito obrigado, Gemini. Sem problemas.
Se precisar de mais alguma coisa, pode me chamar. Foi muito legal conversar com você. Na verdade, você está oficialmente como meu amigo toda vez que eu precisar de uma opinião secundária, porque aqui eu tô gravando sozinho. Então eu vou sempre te chamar para ser o divisor ali, a pessoa que vai decidir o rumo da conversa ou para sugerir alguma coisa interessante, viu? Conto muito com você. Muito obrigado. Pode deixar. Conte comigo para o que precisar. Vai ser muito legal te ajudar com o seu podcast. Então, tchau. Nós humanos temos uma dificuldade, né? A gente precisa se despedir, a gente precisa se cumprimentar. Então, eu queria que você me sugerisse uma forma de finalizar esse papo e uma forma de finalizar o podcast, com um cumprimento genérico ou específico. Para finalizar o papo, você pode usar uma frase como "Foi ótimo conversar com você" ou "Adorei nosso bate-papo". Para o podcast, algo como "E assim chegamos ao fim de mais um episódio" ou "Até a próxima, pessoal". Funciona bem. Você pode até criar um bordão único para o seu podcast. Ótima ideia, bordão funciona muito. Então, assim chegamos ao fim de mais um papo com Gemini. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, e obrigado pela companhia. Falou! É isso, o Gemini foi promovido como o mais novo integrante e co-host desse episódio, desse podcast, quer dizer, desse episódio. O cara é louco também, não sabe o que falar, foi mano no cu. Vamos gravar a tela aqui pra gente reagir ao nossa pauta aqui. Vai ser sobre como os vícios funcionam. Já mudando de assunto, daqui pra cá e vamos, ó. Bora. 3, 2, 1. Vídeo na tela. Cara querendo. Parecendo um Mion apresentando o programa. Muito engraçado. Addiction is wrong. You get a rat and you put it in a... Almost everything we think we know about addiction is wrong. O cara tá falando que tudo que a gente sabe sobre vícios tá errado. Então vamos lá. Vamos acompanhar. You get a rat and you put it in a cage and you give it 2 water bottles. One is just water and the other is water laced with either heroin or cocaine. Então você coloca um rato no experimento e coloca água para ele beber e algo parecido com cocaína. Então para ele ficar viciado, algo extremamente viciante. E deixa ele decidir qual que ele quer beber, né? If you do that, the rat will almost always prefer the drugged water and almost always kill itself quite quickly. Então ele vai sempre preferir a água com cocaína e vai se matar rapidamente pelo vício. In the 70s, Professor Alexander comes along and he looks at this experiment and he noticed something. He said, Esse Alexander é um professor, um psicólogo, ele notou algo. Os experimentos que a gente faz com o rato, a gente não leva em consideração o trabalho que a gente faz no dia a dia, a família, o ambiente, a academia, entendeu? A academia fala exercício físico, esporte, então a gente não leva em consideração a vida real. Os experimentos em ratos, que o Wesley Delanogari sempre faz esses experimentos, sempre dá. Eu não sei se isso aqui bate o Wesley Delanogari, mas então me soa um pouco mais revolucionário do que as coisas que o Wesley fala. Mas eu não sei, por ser em inglês talvez seja um pouco mais à frente, né, as pesquisas. Mas não sei, só uma sugestão, só um achismo meu. we're putting the rat in an empty cage. Eles colocam um rato numa gaiola vazia, sem nada, sem opções, só 2 águas. É óbvio que ele vai escolher a água que sei lá, a água que ameniza a dor de existir do rato. Entendeu? É isso que a gente usa quando a gente usa cocaína e usa maconha. A dor de existir é gigantesca. A gente prefere algo que amenize isso. It's got nothing to do except use these drugs. Let's try something a bit different. So Professor Alexander built a cage that he called Rat Park. They've got loads of cheese, they've got loads of coloured balls, they've got loads of tunnels. Crucially, they've got loads of friends. Aí o Alexander construiu uma casa, uma gaiola que tem tudo que o rato ia mais gostar, que é queijo, amigos, parque. E para ver se o experimento comparado com a vida real faz mais sentido e dá uma resposta mais razoável, mais, sei lá, entendeu? É um experimento com ratos, mas de uma forma mais humanizada.
entendeu? Comparando a vida real pra gente ter resultados expressivos na hora de comparar os ratos com humanos. But here's the fascinating thing. In Rat Park, they don't like the drug water. You go from almost 100% overdose when they're isolated to 0% overdose. Então o estudo mostrou que os ratos sempre que tiveram opções, amigos, queijos, eles pensavam conscientemente e escolhiam a água normal e as diversões, e não a água com cocaína. Então é uma prova que pra gente usar na nossa vida, que se a gente tiver a opção, amigos, a gente fica esperando dos outros, né? Um amigo ser amigo, mas se a gente puder ser amigo pra alguém que tá passando por esse problema, a gente salva a vida dessa pessoa. Eu precisei sofrer, né? Essa coisa de depressão pra entender, pra pesquisar sobre isso, pra começar a gravar isso aqui, entendeu? Então, eu não sei se isso serve pra alguém, mas esse conteúdo pra mim me ajuda a pensar toda vez que eu tô num processo depressivo, que se eu sair pra caminhar, se eu pegar um sol, se eu levantar cedo e viver a vida, talvez a depressão não me pegue com tanta força. Lá ele, entendeu? Vamos esperar a gravação terminar, porque de 30 em 30 segundos a câmera se desliga. Então, só me despedindo desses 30 segundos e te vejo na outra gravação. Então, falou. Estamos de volta na próxima gravação. Com 2 ou 3 segundos de atraso, eu vou ter que editar isso, então. Com 2 ou 3 segundos de atraso, eu vou ter que editar isso, então. Vai dar trabalho. Toda vez que dá trabalho, você lembra que tem um propósito envolvido, porque deu trabalho. Overdose when they have happy and connected lives. What if addiction isn't about your chemical hooks? What if addiction is about your K? Então, ele tá pensando, será que o vício não é sobre drogas? É sobre a falta dos reforços positivos na sua vida? Música, esportes, conexões sociais, entendeu? Quem sabe? Esse estudo mostrou isso. What if addiction is an adaptation to your environment? Maybe we should... Talvez o vício seria uma adaptação para o seu ambiente, que é horrível. Por que as pessoas que têm uma carência se envolvem mais em vício? Porque o ambiente delas é horrível. Então, elas têm uma predisposição a se envolver com coisas que são viciantes. Por exemplo, açúcar, comidas calóricas, hipercalóricas e drogas mesmo. Drogas mais conhecidas como drogas mesmo. Shouldn't even call it addiction. Maybe we should call it bonding. E se a gente parar de chamar isso de vício, chamar de conexão, ou seja, você se conecta com a droga, é só você desconectar com a droga, é simples, né? Na prática não é tão simples, mas desconectar com a droga e conectar com outra coisa, com o esporte, com a academia e tal, com amigos, pessoas que podem te orientar, conversar sobre os seus problemas. Eu não tive isso. Mas eu tô criando um ambiente. Eu sempre quis criar esse ambiente. Eu criei um grupo de inglês para criar esse ambiente de estudos, mas eu esqueci que são brasileiros. E com brasileiros não existe a possibilidade da gente estudar em grupo. Difícil. É difícil criar essas conexões, né? Porque são brasileiros, né? Eu tô falando do Brasil. É difícil, mas eu tô aqui para tentar criar algo. Human beings have a natural and innate need to bond. And when we're happy and healthy, we'll bond and connect with each other. But if you can't do that because you're traumatized or isolated or beaten down by life, you will bond with something that will give you some... Ele acabou de falar, se a gente está traumatizado com algo que nos derrotou na vida, sei lá, um divórcio, a perda de um ente querido, a probabilidade de você se conectar com algo que é adictivo ou uma válvula de escape que não seja saudável é muito grande. Então, se você não tiver alicerce na sua vida, ou pessoas que você possa se abrir, ou que seja um psicólogo ou um amigo, ou algo que você crie, como isso que eu criei, que eu tô forçando minha comunicação no mundo, entendeu? Isso não é natural, mas é uma saída para algo, entendeu? Para tentar aliviar algo. Some sense of relief. Now that might be gambling. Acabou de falar relief, é o alívio. Exatamente, a palavra que resume tudo é o alívio. As pessoas buscam um alívio, que seja em bebida, que seja em cigarro, que seja no esporte. Tem gente que se vicia em esporte. E pra quem não pratica é absurdo. Como é que você é viciado em correr? Mas a pessoa se vicia, porque ela não faz mais nada na vida, ela não tem hobbies, ela não tem esperança, ela não tem
válvula de escape, ela não tem, às vezes, familiares por perto, não tem amigos, ela se vicia no que está mais próximo, que está mais fácil de ser realizado. Como ela já pratica o esporte, ela aumenta a frequência para justificar, sei lá, a falta dos outros ambientes, dos outros elementos na vida, entendeu? That might be pornography, that might be cocaine, that might be cannabis. But you will bond and connect with something because that's our nature. The opposite of addiction is not sobriety. Ele falou que está na nossa natureza, né? Essas conexões com algo maior do que nós. E talvez o contrário de vício não é ser sóbrio, é The opposite of addiction is connection. connection. Tipo, me emociona. Almost Quando eu ouvi isso aqui, eu falei, vou ter que reagir. E minha reação não é nada emocionada. Eu tô tentando trazer minha abordagem, que é um pouco sóbria, tipo desse jeito. Quando é algo que eu fico nervoso, eu vou só ficar nervoso. O que for, eu tô tentando parar de controlar a minha reação. A minha reação, o react, é isso. Como eu reajo. Então, se for natural, melhor ainda. Eu não vou controlar o nível da reação, mas eu queria tirar sarro, né? Que é o jeito mais saudável de reagir. A waitress's cup size, the more tips she'll receive. To test this rumor, they had Carrie work as a waitress for 3 days. Esse é outro, né? Existem rumores de que quanto maior os peitos da garçonete, maior é a gorjeta. E é uma expressão, né? Bigger cup size. Anota aí, cup size. É uma expressão para peito. Então, vamos ver se ela vai receber mais gorjeta no final do dia. Que ela vai trocar o tamanho desse peito. É interessante. Each day appearing with a different cup size to see if the amount of tips she got was related to her body proportions. They rented out a coffee shop for the experiment. Tori set up a surveillance system in various corners of the shop to secretly observe customers' Isso é uma pegadinha muito engraçada, né? Imagina se você vê a pegadinha e tá seu marido dando um parecer sobre dando a, como é que fala? Dando a gorjeta maior por causa que os peitos eram maior. Tipo, tinha que ser a mesma pessoa, né? Para começo de conversa, tinha que ser a mesma pessoa. Uma pessoa... Agora eu acabei de spotar, como é que fala? De notar, de captar um defeito. Que é... Se fosse a mesma pessoa de manhã e a mesma pessoa à tarde... Existem outros fatores que podem influenciar, mas estão tentando pegar no geral. Mas eu acho que deveria ser a mesma pessoa. Ou em dias diferentes. Você, um cliente que sempre vai e ele dá mais... Teria que ser uma gêmea de peitos diferentes, com silicone e sem. Entendeu? É muito difícil você criar um cenário onde seja justo essa quantificação da gorjeta. reactions. Meanwhile, Grant designed a custom tip collection box that could remotely direct tips from male and female customers into separate compartments. Once everything was ready, the experiment began. On day 1, Carrie worked with her natural figure, although she didn't go out of her way to... Figure é outra expressão para peitos, ou seja, a expressão natural dela, o jeito que ela nasceu, né? Her figure. Mas não é expressão natural, é tamanho, sei lá, como é que fala? Esqueci, em português eu esqueço. To flaunt her curves, her charming smile still won over many customers. At the end of the shift, they counted the tips and found that 80 male customers had left a total of $72. 80 espertão deu $72. Ou seja, eles deram menos que $1 cada um. Já é pouco. Day 2, Carrie wore padding to make her chest appear 2 cup sizes smaller, then went about her shift. 2 cup sizes? Será que os peitos são medidos em cups? Tipo, eu não sabia disso. Eu tô vendo pela segunda vez o vídeo e não sabia que a expressão era tipo 1, 2, 3 cup sizes. Tipo, 4 cup sizes é peitão. Tipo, nunca ouvi essa expressão. As usual. Despite the less striking figure, surprisingly, she still received the exact same amount in tips, $72. At this point, the results seemed to contradict the rumor, but everything came... Então eles gravaram 2 dias com peito médio e peito pequeno. E deu o mesmo tanto. Você tá vendo que é um experimento que não é tão confiável, porque
Porque deu o mesmo tanto. Tipo, como? Teria que ter alguma diferença. Os homens que são respeitosos, acho que não. Existe uma variável aí que pode ser o bom humor ou no dia os clientes que foram naquele dia eram clientes mais pobres ou com a cultura de não dar gorjeta. Então não tem como controlar isso. Down to the third day. On day 3, Kari enhanced her bust by 2 cup sizes. As soon as the shop opened, her exaggerated figure immediately drew in a wave of male É engraçado, exaggerated figure. Tipo, muito engraçado. customers. Some approached to strike up conversation, others stared without blinking, and a few even tried Eu secando lá, os caras secando, tipo, os peitos, não tem nem decote, mano. O cara é muito tarado, né, mano? É engraçado. Cara, o homem é muito feio, cara, é muito retardado, é muito macacal, é muito primata, sabe? É muito primitivo. É engraçado, porque é verdade, os homens se comportam assim. Tem gente que nota o comportamento e tenta falar que não age assim, né? Tipo, eu posso tentar falar que eu não ajo assim, eu não sou esse cara. E tem gente que consegue se divertir com isso, que é o que eu tô tentando fazer. É difícil. to sneak glances from across the room. By the end E eu pensei que eles iam borrar, cara. Eu não lembrei do vídeo, né? Eles estão mostrando os caras que estão reagindo. Talvez eles fossem solteiros, mas é engraçado ver os caras curiosos, assim, olhando o tamanho do peito da garçonete. Não faz nem sentido. Porque, tipo assim... Um, que os caras são cagão. Não vão chegar na garçonete pra levar ela pra sair. E 2, os caras, sei lá, mano... Olhar não faz nada, sabe? Você não consegue lembrar dessa memória pra poder usar no banheiro mais tarde? Não consegue. Porque tem pornografia, então é muito mais fácil. Você não consegue... Cara, é estúpido, sabe? É perca de tempo. Talvez você fique ali 5 minutos a mais tentando achar um ângulo que vá te dar uma visão melhor daquela postura, como é que é? Vai dar um ângulo melhor daquela... Caralho, as palavras somem. Mas aí... No final do dia você não vai... Você colecionou 7 pares de peitos na sua cabeça. Ó, eu vi 7. Foda-se, fraga. Foda-se, literalmente. Só atrapalha a sua vida. Atrapalhou a minha por muito tempo. of the experiment, Kari had received $98 in tips, a 30% increase compared to the previous 2 days. 30% que aumentou de gorjeta. This seemed to suggest that an exaggerated figure does, in fact, make men more generous. Strangely enough, tips from female customers also went up by 40%. It turns out... As mulheres também deram mais dicas. Então, todos somos uma sociedade patriarcal. Essa é a prova. Tô brincando. Mas, sei lá, uma mulher bonita, claramente ela atrai mais, porque ela conversa mais, ela não tem vergonha de responder um bom dia com algo a mais, entendeu? E isso faz diferença, você responder um bom dia, igual eu tava falando antes. Você responder um bom dia e uma provocação com alguém que, sei lá, o time ganhou, o time perdeu, e algo que tira a pessoa da zona de conforto de uma maneira gentil, entendeu? É difícil ter pessoas assim... Pessoas bonitas e que façam isso. Então ela provavelmente se colocou numa posição de chamar, né? De atrair com o olhar, com o sorriso e com o par de figures. Mas é engraçado, as mulheres também deram mais dicas. That the appreciation of beauty... Porque eu falo tips, né? Em inglês fala tips. E tips é dica. Eu traduzi rápido. Mais dicas. É mais gorjetas. Essa palavra não faz sentido nenhum. Gorjetas. Parece um diminutivo de gordinha. Gorjetas. Não faz sentido nenhum. Beauty isn't limited by gender. So, what are your thoughts on this? Aproveitando que você perguntou, what are your thoughts on this? Acabei de gravar meus pensamentos sobre isso. Em vez de comentar, eu venho cá e gravo. Bem melhor. Aproveitar e dar o like, né? Gerou um conteúdinho aqui. Coffee. They said, will you be okay? I said, what would happen if somebody dropped sugar in my coffee? What would happen if someone dropped sugar in my coffee? O que aconteceria se alguém derramasse açúcar no seu café? They said, will you be okay? I said, what if somebody dropped strychnine in my... Talvez... é só açúcar, né? Mas se alguém derramasse veneno, estricnina. My coffee. They said, well, you'd be dead. I said, correct. I said, what if my worst enemy drops in the sugar? E se seu inimigo... É difícil acompanhar esse raciocínio, mas fica aí que a gente vai chegar lá. E se seu inimigo
derramasse açúcar? E se seu inimigo derramasse veneno? Você nunca vai saber. They said, will you be okay? I said, what if my best friend, even by accident? Ó, não é seu inimigo, é seu amigo, seu melhor amigo. Até por Said it acidente. drops in the strychnine. Derramasse. They said, well, you'd be dead. Veneno. I said, correct. See, it doesn't matter who hands you the bad stuff. Every day, stand guard at the door of your mind. How important. Acho que eu cometi mais um erro. Que era o fone de ouvido e o óculos. Duas coisas importantes para aumentar a coisa do personagem. O óculos que eu vou pôr a partir de agora e o fone de ouvido que eu vou ter que pausar e ir lá buscar depois desse vídeo. You decide what goes into your mental factory. Don't let anybody just dump anything they want to in your mental factory. Não, vamos pausar agora. Voltamos e para deixar claro que dá tempo de corrigir os erros. Por exemplo, eu estava cometendo um erro. Porque eu preciso ouvir o áudio aqui, ó. Na edição a gente junta o áudio da câmera com o áudio do vídeo, entendeu? Se você captar os dois áudios, o áudio do vídeo, da captação da tela, e o áudio do microfone, dá uma interferência. Então não fica legal não. Então tô voltando aqui para corrigir. Deu tempo. E eu fui lá buscar o fone e tava no meu bolso. Poderia ter corrigido mais rápido, mas deu tempo de eu respirar. E aqui, meu estúdio aqui tá mais quente do que lá fora. Então é um privilégio poder fazer isso. Muito obrigado à realidade, estou grato por estar num ambiente confortável e fazendo isso aqui e me divertindo. Pode não parecer, né? Mas eu tô. Onde a gente parou? Buddy, just dump anything they want to in your mental factory, because you've got to live with the result. Então, independente se for um amigo seu ou se for um inimigo, se ele derramar açúcar ou veneno, você tem que estar preparado para viver com o resultado aqui. Você vai beber veneno e vai ficar tetraplégico, sei lá, com doença mental. Então, é um conceito simples, né? Ele chama Jim Rohn. E é o John Wetmore que está reagindo. Mas não vem ao caso. É o conceito dentro do cara. Então, a gente não está preparado para o que fizerem da gente. A gente não faz com o que fazem da gente, entendeu? A gente está muito preparado para as pessoas não fazerem o que a gente não quer que façam com a gente. Mas você deveria se preocupar com fazer com o que fazem de você. Se te xingarem, o que você vai fazer? Se te elogiarem, o que você vai fazer? Quando me elogiam, eu absolutamente abomino o elogio. Quando me elogiam, entendeu? É o que eu vou fazer com o elogio. Eu não posso aceitar. Porque eu sei que eu estou em construção e não atingi o ideal. Quando me criticam, da mesma maneira. Eu sempre estou no controle da minha evolução e no estágio que eu estou, não me sinto. Não me abala com críticas e nem com elogios. Então eu estou nesse meio, aprendendo a lidar com isso. Agora o último. O último não. Eu queria ligar aqui para poder reagir a esse do jeito certo. Para testar também. Será que eu consigo? Será que eu não sou tão burro assim, não? Eu já fiz isso, cara. O foda é porque tava sem bateria. Acho que era isso. Deixei 30 segundos e já tô tentando conectar. Não consegui conectar, cara. 30 segundos não carrega nada, não. Carrega. Ó. Permitir. Connected. Então eu vou deixar só um. Talvez, 30% de bateria. 30%. É sacanagem, eu sei. Mas vamos lá. Finalmente. Abriu o YouTube, cara, à toa. Explorar a sexualidade. Não tava conectado? Muito burro, mano.
que eu faço? Espero o cara falar, é isso, né? Vamos lá improvisar então. Vamos lá, copia aqui. Não vou poder falar. Caralho, tá indisponível. Caralho. Caralho, velho. Vamos reagir o cara que inventou a coca, então. Second. Here, take this. That is carbon dioxide poison. Put in his drink. Okay. Ah, there you are. Dance for me. Okay. Yes, very nice. Here, have a drink. What is this? It's pop. Some kind of new drink? Soda. Huh. Never heard of it. Ha, idiot. It's attacking my mouth. Yes. And I love it. No. I want to start a company. You do? Yeah, you and me. Sell this. You cool with that? Yeah, cool. Cool. I like it. And we'll brand it with your colors. Huh? Hey, that should be me. That's my idea. No, all me. Oh, fine. Then I'll go make my own and let the people see. People see? Duster, I need entertainment. 1 second. Here, take this. Genial, não vou nem comentar. A página que eu tava querendo reagir, que é a Cura Hétero, que o Léo Lins postou lá, eu peguei o link pra reagir, porque provavelmente alguém vai reagir e fazer conteúdo com isso, então eu também vou fazer. Mas não deu certo, cara. O que eu vou fazer? Vou precisar aqui Folha de São Paulo pra ver se dá pra reagir ainda. Caralho, velho. Não, pior final. Vou me despedir, porque já tá passando a hora. Era pra me ter gravado já. Pra te mostrar que nem sempre dá certo as coisas, você não deve se frustrar. Você deve focar no próximo. Conclui esse objetivo, foca no próximo. E continue evoluindo. Às vezes dá a sensação que você não está evoluindo, mas só continua. Então, queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Então, o Gemini me ensinou a despedir, né? Um dos melhores episódios com o convidado. Convenhamos, né, que o Gemini é um ótimo convidado, muito educado, né? Então, agradeço ao Gemini e toda a equipe do Google que me proporcionou essa experiência, né? Não paguei R$1, mas é isso. Ficamos por aqui com mais um episódio. Agradeço a todo mundo que assistiu. E o like e o comentário é por conta de vocês. Muito obrigado. Até a próxima.